É com imenso prazer que o Vila conta com o conhecimento e a sabedoria do Dr. Roberto Badaró, médico infectologista, cientista, reconhecido nacional e internacionalmente, com uma história médica de muito sucesso. Neste vídeo, ele irá esclarecer, assim como desmistificar alguns pontos importantes desse novo momento de pandemia em que vivemos. Olá, família Vila. É um prazer contribuir com a Escola Vila para enfrentamento desse momento que estamos vivendo, dessa pandemia do coronavírus. Existe uma frase que eu gosto muito nos estudos que eu fiz sobre o retorno às atividades e no enfrentamento dessa pandemia de coronavírus: better be safe than sorry. Ficou bastante claro que ficar em casa, ficar em quarentena, teve um momento importante, ainda tem importância para alguns segmentos, mas é necessário que nós planejemos algumas das estratégias que são comprovadas, que protege realmente contra a aquisição do coronavírus, como a proteção facial. É uma medida importante e muito eficaz para prevenir que uma pessoa passe o vírus ou adquira o vírus de outra pessoa. Uma outra medida muito importante é nós entendermos que a infecção se faz não somente pela aquisição do vírus que está disperso na atmosfera, que está disperso no ar, mas ela se faz muito mais pela contaminação das mãos, e ao levarmos nossa mão à face, ao nariz, à boca, nós podemos nos auto-infectar com o coronavírus. Então, importante que a gente tenha em mente o distanciamento social. Distanciamento social não significa que eu não vá participar de atividades, significa distanciamento físico, e há regras importantes de espaçamentos que nós devemos manter para que esse distanciamento físico seja o que nós chamamos de distanciamento social. A outra medida importante é estarmos preparados para identificar se nós ou qualquer membro da nossa família tenha algum sintoma ou sinal de que está com o coronavírus. Os sintomas que apresentam as pessoas que estão infectadas pelo coronavírus, ele é muito variável. As pessoas adultas têm sintomas diferentes: febre, dor de garganta, coriza, são sintomas muito comuns a doenças respiratórias que na infecção pelo coronavírus não necessariamente as pessoas vão ter isso. Há uma série de sintomas que nós estamos identificando, como por exemplo, perda do olfato, como por exemplo, perda da degustação, dor de cabeça, fraqueza intensa. Esses são sinais que estão sendo apresentados com muita frequência pelos adultos que apresentam a infecção pelo coronavírus. Mas as crianças, se são crianças adolescentes, esses sintomas podem ser semelhantes àquelas nos adultos com maior idade. As crianças abaixo de 10 anos, elas podem apresentar sintomas que não são muito característicos. Elas podem apresentar, primeiro, um desinteresse na atividade normal que ela executa. Sintomas digestivos, vômitos, diarreia inexplicada, esses são sintomas importantes. Nas crianças menores de 1 ano, já o comportamento é um pouquinho diferente. Nas crianças menores de 1 ano, ela fica com irritabilidade, é a coisa mais frequente.
choro fraco, às vezes febre. A febre na criança menor de idade, menor que 1 ano, é muito comum. E qualquer alteração de pele, às vezes rachadura na boca, às vezes uma vermelhidão. Então, os pais têm que prestar atenção quando sua criança não está aparentando-se normal. Não precisa necessariamente ter um sintoma diferente. Se ela não está normal, fique atento. Quando há uma epidemia, a doença mais provável é que seja esta da epidemia. Se você notar que seu filho está com alguma dessas anormalidades, ele não está normal, ele está com sinais de que está apresentando uma doença. É importante a gente verificar se essa doença, que pode ser qualquer doença febril, ela é relacionada à infecção pelo coronavírus. Fique tranquila, as crianças e os jovens toleram bem essa infecção, elas em geral são assintomáticas ou curam espontaneamente, a grande maioria, então não precisamos ficar preocupados, mas nós precisamos levar ao médico, que pode não ser a infecção pelo coronavírus, pode ser uma outra doença. Então não tente interpretar sozinho, usando a informação do WhatsApp, usando a informação do colega, do amigo. Lembre que se você está com as medidas de proteção, você está usando máscara, está num distanciamento de 1 metro, esse contato não tem a menor importância na transmissão do coronavírus. Se a pessoa foi diagnosticada e é uma pessoa assintomática, não precisa você tomar nenhuma atitude se você estava protegido com sua máscara. Qual o contato, ou quais os contatos que a gente deve realmente tomar uma medida de procurar o médico e testar para ver se está também com a infecção. Você está dentro de casa, sem máscara, você está próximo, porque você acredita que as pessoas não estão infectadas, e aí você acaba sabendo que o seu vizinho que brinca com o seu filho, ele foi encontrado estar infectado, e aí seu filho que teve contato com ele agora o que fazer? A mesma medida que foi feita com o que está infectado. Ele deve ser testado, porque na maioria das vezes pode ser até uma infecção assintomática, mas se for uma infecção assintomática numa criança que a maioria das vezes não desenvolve doença, mas ela está com os pais, está com os avós, estes sim, que são as pessoas mais susceptíveis, não podem realmente estar infectados e não serem diagnosticados para receber um tratamento rápido. Então, depende do tipo de contato. A ciência tem várias evidências, graças a Deus, mostrando que os assintomáticos transmitem muito pouco a infecção. É até discutível isso. Por isso que este pânico de estar em contato com alguém que não está com sintoma, mas que acabou sendo identificado como assintomático, ele passa a ter uma importância muito menor como disseminação da infecção do que aquele sintomático. Então, não precisa as pessoas, porque soube que alguém foi detectado, está com coronavírus, mas não está sentindo nada, ficar preocupado de que se eu peguei a doença. Uma pergunta clara que todos fazem é: se eu já tive coronavírus, eu preciso continuar agora tendo distanciamento social, usando máscara? Claro, a máscara é um comportamento, é uma nova normalidade. Não que você possa adquirir a infecção por uma segunda vez, esta é uma coisa muito clara, as pessoas desenvolvem imunidade, pode não ser uma imunidade, o que a gente chama humoral, com anticorpos, mas a imunidade celular está muito clara que quem pegou coronavírus desenvolve células de memória, células essas que são capazes de lhe proteger
de uma segunda infecção. Quanto tempo depois eu posso deixar o isolamento dentro de casa, num quarto, ou voltar a ter contato com a pessoa que teve o coronavírus? É muito difícil você precisar o tempo exato de quando a pessoa se infectou, mas um parâmetro muito simples que tem sido usado e recomendado é: que dia ele fez o teste? Ah, ele fez o teste hoje, então são 2 semanas depois desse dia. Não importa que ele já tivesse estado com os sintomas há 1 semana, mas o que importa é que você tem um marco preciso de 2 semanas de afastamento. A infecção pelo coronavírus, hoje, ela é muito bem conhecida, as manifestações de doença. A primeira fase é a fase da viremia, a segunda fase é a fase da pneumonia. Nessa fase da pneumonia, ela pode ser uma pneumonia leve, que as pessoas enfrentam rapidamente, em 1 a 2 semanas ela passa. Ela pode ser uma pneumonia severa, quando você faz a tomografia, ela pode ter entre 25% e 50% de imagens de vidro fosco que caracteriza a pneumonia. Então, essas pessoas precisam de um pouco mais de cuidado ou evoluir para a fase mais grave, que dá o nome da doença, né, que é a fase severa, quando essa pneumonia ela ocorre em mais de 50% do pulmão. Nesta fase, os pacientes devem, com muita rapidez, logo desde o início, procurar o médico para que ele, se ele está na terceira forma, se é uma forma severa, ele vá ao médico, ele deve ser hospitalizado, porque no hospital ele terá um melhor cuidado de oferecimento de suporte de O2 e medicamentos que impedem que ele vá para a terceira fase, que é a fase mais crítica dessa doença, que é a fase da inflamação. Nesta fase, ocorre invasão dos múltiplos órgãos e fica muito mais difícil de tratar. Então é muito importante, sobretudo nas pessoas que têm comorbidade, se apareceu com sintoma, procure o médico. Se você procurar um médico, com certeza você não vai para a fase mais crítica da doença. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os pais, alunos. O coronavírus não está na escola. O coronavírus, ele vem para a escola. Então é muito importante, a primeira responsabilidade para retornarmos seguro à escola é a responsabilidade da família. Ela tem que ter a responsabilidade de não enviar seu filho para a escola se ele tiver com algum sintoma. A Escola Vila se preparou de uma maneira extremamente eficiente com a obediência religiosa, sistemática aos princípios básicos de retorno às atividades escolares. Ela providenciou medidas de proteção individual, modificação estrutural, guardando o distanciamento, equipando a escola com saneantes, com medidas para limpeza das mãos e o distanciamento físico entre uma criança e outra no ambiente da sala. O ambiente escolar, com certeza, terá a mesma segurança ou até melhor do que a segurança na nossa própria casa. O Colégio Vila está de parabéns com esta equipe multidisciplinar que vem organizando há mais de 2 meses, preparando com detalhes todas essas 3 pilares para retornar à escola. Modificações individuais que serão recomendadas a todos os alunos e colaboradores, reestruturação física de algumas áreas de dentro das escolas e uma atitude coletiva, pública, de como a escola enfrentará o retorno com a aplicação da nova normalidade para que a atividade presencial seja segura e eficaz na proteção contra o coronavírus. A epidemia, ela traz para nós uma lição importante. É preciso que a gente volte à atividade
para não ter outras doenças, depressão, às vezes até o conflito interno dentro de casa, ele só será resolvido se eu transferir a minha convivência para um lugar seguro, que é a escola, para o meu trabalho, para as atividades. Eu posso continuar isolado, com distanciamento, com proteção individual, fora de casa. Então, essa é a nova normalidade.